paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, consagre aí o seu dia na presença do Senhor, saiba que Deus está tomando conta de cada situação e nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus é fiel e está cuidando da nossa vida. Então vamos viver o amor, a misericórdia dele e deixar o poder dele fluir na nossa vida, né? Foi isso que a gente aprendeu ontem. Vamos escutar a palavra hoje, ó. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Ó, texto base de hoje é o primeiro, Lucas 9:57, tá bom? E o 58, né? A base é o 58, o 9:58, Lucas 9:58. Eu vou ler começar do 57, tá? Deixa o Espírito Santo guiar aí a tua mente, o teu entendimento e deixa que Deus consagre, e já consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de cada situação em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai anuncia o reino de Deus. Irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? As raposas têm covil. O que Jesus disse? E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covil. Irmão, o que eu preciso entender? A raposa tem uma casinha lá. A ave, o passarinho, tem um ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem é o Filho do Homem? Está falando dele mesmo, de Jesus, né? Irmãos, o que nós precisamos aprender? A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. As coisas, elas vão acontecendo conforme a graça e a bondade do Senhor. Então, preste bem atenção, em nome de Jesus, diante de cada situação. Irmão, às vezes às vezes não, não é só às vezes, mas nós precisamos estar flexíveis na mão do Senhor. Por quê? O que ele está falando para nós aqui, ó? A raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde deitar. Hoje deita aqui, amanhã deita em tal lugar, hoje está aqui, amanhã está em tal lugar. É isso que ele está falando para nós. Em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Seguir o movimento. O que eu posso dizer para nós? Nós, hoje em dia, nós temos uma moradia, uma casa, um lugar, mas eu preciso estar disponível nas mãos de Deus, naquilo que Ele vai fazer. Às vezes Deus tem algo para fazer e eu e você coloca lá empecilho, coloca lá. Não, querido, esteja disponível na mão de Deus. Não existe coisa melhor. Nós não temos contentamento em fazer algo contrário que não está na direção de Deus. O que ele está falando? As raposas, disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que é isso? É estar disponível na mão de Deus, em nome de Jesus, e cumprir aquilo que Ele colocou na tua mão, em nome de Jesus. Já vamos entender
de uma maneira mais clara para os nossos dias, para os dias de hoje. Olha só, ele fala assim, ó, e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Irmão, o que está aparecendo aqui? Parece que Jesus não está tendo misericórdia do rapaz que está falando, deixa eu enterrar meu pai. Não, irmão, não é isso não. É porque o rapaz está querendo enterrar o pai dele agora. Não, enterrar o pai dele agora não, perdão. Ele está querendo. Não é que o pai dele vai falecer agora, morreu naquele momento. Não, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Fala, não, Jesus, quando meu pai morrer, quando ele morrer, aí eu vou. Aí ele falou, não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aí ele está falando assim, ó, não, você vem e me segue. Ele está dizendo assim, não, não é isso não inventa moda agora não. Você vai esperar o seu pai falecer primeiro para depois você ir fazer a obra? Você está entendendo? Ele colocou um obstáculo, eu preciso entender isso. Não fica colocando obstáculo para aquilo que Deus colocou na tua mão. Em nome de Jesus. Às vezes nós achamos assim, puxa, Deus colocou algo desafiador. Não, não é. Não é. Sabe o que acontece? É que nós precisamos estar disponível nas mãos de Deus. Ele falou assim, não, Senhor, deixa eu primeiro ir lá sepultar meu pai, aí depois eu vou e te sigo. Não, você vai lá, anuncia o reino de Deus para ele e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu preciso viver aquilo que Deus tem. Não vai ter contentamento na minha e na sua vida se nós não vivermos o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus. Olha só, João 3,8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, deixa o Espírito conduzir. Você escuta o vento, né? Na tecnologia de hoje a gente sabe, né? Se vem uma chuva de um lado, se ela não vira, sabe, entre aspas, né? Mas o que eu preciso entender em nome de Jesus? Deus está cuidando de tudo. Deixa o Espírito Santo conduzir. Em nome de Jesus, o vento sopra onde quer, escuta o som, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em nome de Jesus, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e nós precisamos estar disponível nas mãos do Senhor. Não tem contentamento, não tem alegrias, felicidade, como é que nós vamos falar? Se nós não cumprirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, não tem, a gente não vai se animar, não vai. Agora, quando a gente cumpre aquilo que Deus tem, vai ter alegria, vai ter contentamento, mesmo que tenha desafio, mesmo que sejam situações desafiadoras. Você quer ver uma coisa? Ó, então, não tem onde reclinar a cabeça. Eu preciso entender que a nossa vida é lá no céu. Olha só. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, 1 Reis 17:8, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando lá à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze, peço-te, no vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze agora também um bocado de pão na tua mão. Irmão, presta atenção, vamos parar aqui só para a gente concluir o raciocínio. Olha só, Deus fala para o Elias. O Elias profetizou, fez um monte de coisa, aí ele se escondeu lá no ribeiro. Aí o ribeiro secou. Ele falou que não ia chover e tal, e Deus cumpriu a palavra. Então ele estava ali no ribeiro. Aí o ribeiro secou. Aí ele falou assim, ó: ordenei uma viúva que te sustente. Irmão, é uma coisa fora do comum.
Eu preciso entender que a raposa tem covil, mas as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que estava acontecendo com ele? Ele estava lá no ribeiro, o ribeiro secou. Irmão, eu preciso entender que eu estou disponível nas mãos do Senhor, você está disponível na mão do Senhor, e diante de cada situação, Deus, o Senhor, vai suprir a nossa vida, vai abençoar, fazer com que as coisas aconteçam. Então, em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Vamos ficar na paz do Senhor. Ó, Deus, é para fazer o que, Deus? É para ir lá para a viúva? Então vai lá para a viúva. Irmão, não é um homem rico, não é um empresário, ele está falando de uma viúva, é coisa fora do comum, é coisa fora do contexto, mas quem nos garante é Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso que ele está falando, ô filho, a raposa tem um lugar para dormir, o passarinho tem o ninho dele, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. O que ele está falando para mim, para você? Desprende, solta, que eu estou cuidando de cada situação. Em nome de Jesus, às vezes a gente larga um projeto para fazer outro, isso debaixo da direção de Deus. E Deus vai suprir. Ô Elias, eu mandei uma viúva te sustentar. Irmão, ele chegou na cidade, tinha lá uma mulher pegando lenha, era aquela. Deus mostrou quantas viúvas tinha naquele lugar. Não tinha um monte, mas ele percebeu que era aquela. Agora presta atenção do lado dela, como é que era a situação. Ele pediu o bolo, não foi? Um pedaço de pão. Indo, ela chamou, porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. O que acontece? Depois disso aqui não ia ter mais comida nenhuma para ela. Olha só, Elias, que Deus falou para Elias? Ordenei ali uma viúva que te sustente. Deus colocou a ordem dentro do coração dela. Irmão, eu não vou ter contentamento se eu fizer coisa contrária que Deus nos deu. Deus não deu isso aí para eu fazer, então não adianta você ir. A raposa tem covil, o passarinho tem ninho, mas nós não temos onde reclinar a cabeça. Isso quer dizer o quê? Esteja disponível naquilo que Deus está te direcionando para fazer, aquilo que Deus já te chamou para fazer. Às vezes Ele já te chamou há muitos anos, já te chamou para um projeto diferente. Lembra do Samuel? Ô Samuel, até quando você vai ficar aí pelejando com Saul? Foi lá e ungiu Davi, outro projeto novo, mas cumpriu aquilo que Deus te chamou. Cumpre o que Deus te chamou. Irmão, a mulher falou a realidade dela. Qual era a realidade dela? Comer e não tem mais comida. Preparamos para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O que é isso? Não ia ter mais nada para fazer. Mas o que ela fez? Elias disse-lhe: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém fazes dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Deus colocou um ministério na tua mão. Qual que era a condição dessa viúva? Era fazer uma coisa grande? Era sair por aí pregando para tudo quanto é lado? Não, era só dar comida para o profeta. Esse era o chamado dela, esse era o reclinar dela, não ter aonde reclinar a cabeça. A direção dela era essa. Era fazer muita coisa? Não.
Ah, eu tinha que fazer, eu tenho que fazer tanta coisa. Não, querido, você não tem que fazer tanta coisa, não. Eu não tenho que fazer tanta coisa, não. Até porque eu não vou aguentar, vou me esgotar e é perigoso até sair da comunhão do Senhor por conta de arrumar tanta coisa. Não, Deus sabe a nossa estrutura. Ó, Deus te chamou o quê? Para fazer tal coisa, vai lá. Não, mas eu vou sepultar, meu pai está esperando o pai morrer. Não, querido, não tem onde reclinar a cabeça. O que aconteceu aqui nessa história? A missão dessa mulher era dar comida para o profeta, mas ela falou que não tinha, mas ela obedeceu a palavra do profeta, do homem de Deus, obedeceu a palavra de Deus. O que aconteceu? Comeu ela e a sua família muitos dias. Irmão, estava uma seca terrível. E imagine uma pessoa, uma viúva com condição financeira desafiadora. Ela não tinha uma... ela não era empresária. A condição financeira dela era aquela. A condição financeira dela era aquilo. O que nós precisamos entender? Viva aquilo que Deus tem para a tua vida e Ele vai suprir. Não adianta, a raposa tem covil, o passarinho tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Viva o que o Deus te chamou para viver e vai ter vitória em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Abre o nosso entendimento, porque o Senhor fala conosco, Pai, e nos dá a direção. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para ver aquilo que o Senhor tem diante de cada situação. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, quebra toda obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Ô Senhor, quantas vezes nós arrumamos desculpa, nos guarda, Deus, de arrumar desculpa, mas em nome de Jesus, abre a nossa mente, nos dá a direção para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus, Pai, seja coisa pequena, seja coisa grande, mas que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, livra do mal, livra da obra do inferno, livra de toda situação contrária, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.